Olá, saudações em Cristo Jesus, todos os nossos amigos, parentes, vizinhos, nossos entes queridos, nossos conhecidos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo repousem em vossos corações. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra de Deus, lembrando aqueles que estão chegando agora que os vídeos anteriores estão aqui na minha linha do tempo. Nós começamos o Evangelho de São Mateus. Hoje nós vamos ler capítulo 11 do Evangelho de São Marcos para a nossa meditação. Capítulo 11, 12 e 13 de São Marcos para a nossa meditação. E eu quero convidar a que você venha fazer a leitura da Bíblia conosco, porque a Bíblia é o tesouro mais valioso que existe no mundo. Vale mais do que todo o ouro e toda a prata do mundo juntos. Porque é o único livro do mundo que aponta o caminho da salvação e nos ensina como caminhar, como andar nesse caminho. Nós temos visto muitas religiões aí falando muitas coisas, mas nem todas estão de acordo com a palavra de Deus. Mas o que vale para a nossa salvação é o que está escrito na Santa Bíblia, o que nosso Senhor Jesus Cristo nos falou. Temos que congregar numa igreja? Temos que congregar. Uma igreja santa. Temos que congregar. Mas a regra de fé está aqui, É a Santa Bíblia. Precisamos conhecer, saber o que está escrito na Palavra de Deus para fugir do senso comum. Tá bom? Outra coisa, no começo, lá atrás, eu disse que a melhor versão da Bíblia para ser lida é a versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, lá dos idos de 1969, aquelas Bíblias mais antigas, Depois começaram a criar e imprimir novas versões atualizadas. Não são confiáveis. Não são confiáveis. Eu já expliquei lá atrás por quê. Você pode voltar no vídeo lá atrás que você vai ver o porquê que não são confiáveis. Então a versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, lá impressa em 1969. Essa é confiável. Tem um amigo nosso que está lá em Londres e ele comprou uma Bíblia impressa pela Casa Paulista, se não me falha a memória. A imprensa paulista, um negócio assim. É uma Bíblia mais recente, mas ela não foi atualizada. Ela é revista e corrigida de João Ferreira de Almeida e ela bate certinho com a de 1969. É o Vinícius, lá na Inglaterra. Forte abraço, Vinícius. Deus abençoe você aí. Enfim, vamos ler a palavra de Deus. Então, Sociedade Bíblica do Brasil, as Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil. João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, 1969. Imprensa ou Casa Paulista. João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E algumas Bíblias católicas também. São muito boas para acompanhar a leitura. As Bíblias antigas lá dos monges beneditinos, aquelas Bíblias mais antigas, católicas, não tem diferença da nossa não. É a mesma Bíblia. É a mesma Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 11 de São Marcos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que nos diz assim: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós,
E logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser, por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos trazer. Versículo 6 novamente. Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira seca, a purificação do templo. Versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também, vosso Pai... Versículo 26 novamente. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Interrogação acerca do batismo de João.
E tornaram a Jerusalém. E andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele e disseram-lhe: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? Então por que o não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Aleluia. Parábola dos lavradores malvados. Capítulo 12. Verso 1 diz assim: e começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça, e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram, e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina? Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. Interrogação acerca do tributo. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe trouxeram. E disse-lhes:
de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram, de César. E Jesus respondendo disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Os saduceus e a ressurreição, versículo 18. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher... versículo 19 novamente. Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem esse deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo, disse-lhes, porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos versículo 26. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos. Versículo 27 novamente. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. O primeiro de todos os mandamentos. Versículo 28. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido bem, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. O Cristo, filho de Davi. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo, como dizem
os escribas que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Jesus censura os escribas e, ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestidos compridos e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. A oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Aleluia! O sermão profético, o princípio de dores. Capítulo 13, versículo 1. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: vês estas grandes... Vamos começar de novo. Capítulo 13, versículo 1. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos e porque vos entregarão... versículo 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer.
e sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. O sermão profético continua: a grande tribulação. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento de que foi predito, vamos voltar aqui de novo, versículo 14. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito estar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás para tomar o seu vestido. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fugida não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós, vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. O sermão profético continua: a vinda do Filho do Homem. Versículo 24. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a outra da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O sermão profético continua: a vigilância. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus
por esses poucos versículos que nós lemos. 3 capítulos, né? Graças a Deus. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, muito pela tua palavra que foi lida. Te agradecemos, meu Deus, pela vida de cada pessoa que está acompanhando conosco. Aleluia. É a leitura da tua santa palavra. Senhor, eu te agradeço também por aqueles que haverão de assistir esse vídeo e acompanhar também a leitura, mesmo não estando ao vivo. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, estende as tuas mãos poderosas para que esta palavra, ó Deus, fique gravada nas tábuas de carne do nosso coração. Abençoa a vida de cada pessoa, meu Deus, que está acompanhando conosco essa leitura. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, nos guarda, nos livra de todo mal. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém e amém, Jesus. Eis aí então, é a leitura da palavra de Deus. Todos os dias nós estamos aqui, não temos o horário certo, fiquem atentos, para que vocês não percam a leitura ao vivo. Mas se porventura você perder a leitura ao vivo, o vídeo vai ficar aqui na minha página, na minha linha do tempo, tá bom? Para você poder assistir quantas vezes você quiser a leitura da Santa Palavra de Deus. Que Deus abençoe, que o Senhor Jesus nos conceda entendimento desta palavra. Fiquem com Deus.